Hello! Então, boa noite. Vamos começar aqui a falar sobre tecnologias, né? Hoje a gente preparou então para falar sobre aparelhos, né? Enfim, coisas que a gente usa como tecnologia. Então, essa primeira parte eu vou falar uma explicação, falar um vocabulário, e depois, na segunda parte, a gente vai conversar, tentar fazer conversas, né, sobre algumas perguntas e respostas sobre isso. A primeira parte, basicamente, assim, ele fala sobre alguns aparelhos, né? Então, você tem aqui digital camera, né? Ou digital camera, que seria, então, a câmera digital, que a gente quase não usa mais, né? Algumas pessoas já... até existem pessoas profissionais que usam celular, porque as câmeras, dependendo da câmera, acho que já não tem nem tanta tecnologia assim. O celular acaba batendo e sendo uma foto profissional ou semi-profissional. Então, a digital camera, que está em desuso, né? Aí tem o electronic dictionary, né? Que seria, então, um dicionário eletrônico. Em algum momento, lá, uns 10, 15 anos atrás, existia, né, uns dicionários, ou tipo agenda eletrônica, aqueles aparelhinhos lá, que a gente acabava consultando. Hoje em dia o celular faz tudo, né? A gente consegue consultar lá no Google Translator, né? No Translate, todo o dicionário, então a gente consegue saber no celular. Aí tem assim, industrial robot, que é o jeito de falar, então. Robot é, então, uma palavra muito comum, né? A gente usa como robô. E assim, tem uma palavra que é muito comum agora, recentemente, que quando a gente fala com um atendimento virtual de uma loja ou de uma empresa, enfim, de alguma coisa, tem o bot, né? O bot. A gente fala em português. Ah, eu falei com bot, eu conversei com bot, né? Esse bot é o robot, né? Robot. Então a gente não pode cair muito em achar que o bot é robot, ou então robot, né? Não, robot. Então, essa é a pronúncia correta em inglês, robot. Aí tem o microwave oven. Microwave oven é o forno de micro-ondas. Então, oven é aquele forno que a gente sempre teve em casa, embaixo do fogão, e o microwave oven é o forno de micro-ondas, ok? É o jeito de falar esse forno. I don't have a microwave oven in my house, ok? Eu não tenho um micro-ondas na minha casa, nunca tive. Sei lá quando que surgiu, talvez no final dos anos 90, né? Começou a surgir o microwave e depois eu não comprei, resisti, e aí eu continuei sem comprar e eu não tenho até hoje. Eu uso panela ou não uso. Agora o iFood meio que tomou conta de tudo, né? Então a gente não usa, eu não uso. Microwave oven. Depois tem o mobile phone. Mobile phone. Ó, mobile é o inglês americano e mobile é o inglês britânico. Então a pronúncia é essa. Mobile phone para americano, mobile phone para britânico, ok? Depois tem o MP3 player. MP3 player. Esse também está meio em desuso, né? Aqueles aparelhinhos que tinha separado, que a gente usava para ouvir música. Hoje em dia a gente ouve música no celular também, então o MP3 player também caiu em desuso. Tem o thumb drive. Thumb drive. O mais comum não é thumb drive, não. Eu vejo mais como flash drive. Flash drive. Ou USB drive. USB drive. É o pendrive que a gente usa aqui, né? Só não fale pendrive com um americano, um britânico, um falante nativo, porque eles não sabem o que é, tá? A gente acha que fala inglês falando pendrive, mas pendrive não existe. Tipo, seria uma pen, uma caneta em forma de USB. Talvez exista uma ou outra, né? Mas eu nunca vi. E assim, é USB drive or flash drive, que é um americano ou britânico falando, ok? E thumb drive também tá aí, né? Aí tem o vending machine, que é a máquina que vende qualquer coisa. Por exemplo, no aeroporto, a gente compra biscoito, né, numa máquina dessa, compra bebida também, refrigerante, né, na vending machine. Então, a gente coloca coins, né, moedas, e aí sai lá o refrigerante ou o biscoito, que seja, né, o vending machine. E tem o washing machine, uma lavadora de roupa, tá, washing machine.
Então, esse aqui é o vocabulário inicial que eu queria dizer. Então, a gente vai conversar sobre tecnologia hoje, tá? Tecnologia, coisas, máquinas em geral. A gente fala as vantagens e desvantagens disso. É esse o ponto que eu queria chegar, sobre tecnologia. E aí eu vou dizer, então, algumas coisas e as vantagens e desvantagens. E também depois o future development. Future development seria o desenvolvimento para o futuro dessas mesmas coisas. Então, vamos lá. Ó. Electricity, tem aqui, né? Electricity, que é a eletricidade. Wireless radio é o rádio, né? The telephone, que seria o telefone. The TV. Aí tem computers. The internet, ok? É assim que fala, the internet. The watch. Esse watch, ele é o relógio, tá? Então, quando você tem o the na frente dele, ele não é o verbo assistir, que é o watch também, né? Ele é o the watch, que é o relógio, ok? Relógio de pulso. Pacemaker é o marca-passo, que opera lá o coração e inclui lá o marca-passo, a pessoa continuar tendo o coração batendo. Aí tem o car, train, plane, ship. Plane é o airplane, o ship é o navio, spacecraft pode ser, então, meio que a nave espacial, mobile, né, é o telefone móvel, videophone, a mobile phone or videophone. Também são coisas aí, né, que, tipo, telefone, basicamente. Aí tem house gadgets, né, que são algum aparelho ou outro que esteja em casa, tá? Então, é assim que fala. Aí depois tem o fridge. Esse fridge, ele é um apelido para refrigerator. Mas o fridge é muito comum de falar, mas, ó, refrigerator é geladeira em inglês, ok? Refrigerator or fridge, ok? Fridge. Refrigerator or fridge, então, geladeira. Microwave oven, forno de micro-ondas. Vacuum cleaner é o aspirador de pó. Depois, washing machine, é a lavadora. A gente vai falar o seguinte, as advantages, as vantagens de ter as coisas, ó. Easier daily life, né, que é a vida diária mais fácil. More comfort, mais conforto. No need to do boring tasks or no need to do tiring tasks. Não, sem a necessidade de fazer coisas chatas ou coisas cansativas, né? Tarefas cansativas, tiring tasks or boring tasks, ok? Depois, more time for family life, mais tempo para a vida em família. More time for hobbies, more time for other interests, né? Então, mais tempo para outros interesses. Depois, more knowledge. Knowledge, essa palavra aqui, se fala knowledge, é mais conhecimento. Varied, aí tem assim, varied, variado. Cheaper, é mais barato. Cheaper products, né? Produtos mais baratos. Aí depois, easier or faster communication. Muito simples, né? Depois, workplace, new tools and devices. Medicine, more cures for diseases. Easier surgeries, cirurgia, mais cura para doenças e cirurgias mais fáceis. Então, surgery, easier surgeries, cirurgias mais fáceis. E aí as disadvantages, né, as coisas ruins, então, de você ter tecnologia, pode ser assim, ó. Addiction mobile phone, or addiction mobile phone. Addiction é vício, tá? Então, addiction é vício. Então, vício em telefone. Loneliness é solidão. Lack of personal communication or lack of personal interaction é falta de comunicação ou de interação pessoal. Social problems, unemployment, redundancy, né, desemprego e tal. Materialistic or consumer society, né, então uma sociedade muito consumista. Selfishness seria egoísmo,
need to learn new skills, permanent adaptation. Então, necessidade de aprender novas habilidades, né? Alguma coisa assim, ok? E aí, tem o greed aqui também, né? Que é a ambição. More sophisticated devices. Future, né? No futuro. More sophisticated devices, robots, né? Mais sofisticados, né? Máquinas, robôs. Work less hours, trabalhar menos horas, duvido. As empresas, quando elas têm mais tecnologia, o que elas fazem? Elas botam a gente para trabalhar mais em outra coisa, para produzir mais e fazer mais dinheiro, e não trabalhar menos horas, né? Work less hours. Isso não existe. Depois, sophisticated means of transport, meios de transporte sofisticados. Trips to other planets, viagens para outros planetas. More advanced satellites, satélites mais avançados. Cure for deadly diseases, cura para doenças que matam, né? New sources of energy, mais recursos de energia. New types of food, different schools or different learning. Telemedicine. Telemedicina é boa, né? Nesse tempo de Covid, eu liguei lá falando que eu estava tossindo várias vezes. Algumas foram Covid e outras não, né? Acho que comprovada mesmo foi uma só Covid para mim. Né? Telesurgery, clone, né? Que agora pararam de falar um pouco, ninguém clona mais nada. Solutions to environmental problems, soluções para problemas de meio ambiente. E hunger, solution for hunger, solução para fome, né?